Olá a todas e todos os alunos da segunda série do ensino médio. Essa é a nossa quarta apresentação de literatura da primeira certificação do ano letivo de 2020. Vamos lá. A aula de hoje eu vou trazer um autor, especialmente alguém que é um autor que a gente chama de polígrafo, né? Ele escreveu não só literatura, mas também artigos para jornal e cartas, mas a gente vai se ater principalmente à poesia do Luiz Gama. A aula se chama Luiz Gama, Poesia, Romantismo e Direitos Civis. A relação entre poesia e direitos civis revela um engajamento da literatura nas questões sociais. Esse é um traço do romantismo, poderíamos dizer. Claro, se trata de um traço que tem toda uma formação histórica própria. O Brasil já tinha vivido um momento de poesia que nós poderíamos chamar de engajada nos direitos civis, que foi no final do século XVIII com os poetas árcades, que se engajaram na Inconfidência Mineira. Poderia dizer que Luiz Gama, numa certa medida, é de uma linhagem de intelectuais herdeiros dessa poesia árcade, no sentido de admirar a democracia dos Estados Unidos, depois da independência norte-americana, como um modelo republicano e federalista para a sociedade brasileira. No entanto, Luiz Gama traz uma diferença que é decisiva e fundamental e que a gente só vai ver presente a partir do romantismo, que é o fato de se tratar de um poeta negro e que afirma nos poemas ser um poeta negro e racializa a voz do poema. A história de vida do Luiz Gama é impressionante, mas eu vou trazer apenas aqui uma passagem que chama muito atenção e que vai dialogar com o poema que nós vamos ler, que é o momento em que ele fala do próprio pai. Numa carta que escreveu já com 50 anos de idade a um jovem que estava interessado na sua vida, Luiz Gama fala para Lúcio de Mendonça o que acontece quando ele, ainda criança, se é desligado do pai. Ele diz sobre o pai dele: Meu pai, não ouso afirmar que fosse branco, porque tais afirmativas neste país constituem grave perigo perante a verdade, no que concerne à melindrosa presunção das cores humanas. Era fidalgo e pertencia a uma das principais famílias da Bahia, de origem portuguesa. Devo poupar à sua infeliz memória uma injúria dolorosa e o faço ocultando seu nome. Antes de prosseguir a leitura do trecho, gostaria de destacar 3 aspectos nessas 2 frases. O primeiro é o modo como Luiz Gama ressalta a racialidade do pai. Ele diz que não é possível afirmar exatamente que o pai fosse branco, porque no Brasil não é verdade que os brancos sejam brancos em geral, né? Mas logo, e esse é o segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar, ele faz uma observação: era fidalgo. Ora, fidalgo é uma palavra em desuso, né, que designa uma pessoa que pertence à nobreza, às famílias mais nobres, né, e tem essa origem, a palavra tem essa origem muito lembrada, né, que é uma espécie de abreviação da expressão filho de algo, filho de alguém, né? Então o fidalgo é aquele que herdou alguma riqueza, que herda a nobreza de uma família. Ou seja, não se pode exatamente afirmar que alguém seja branco no Brasil, porque afinal de contas é um país em que a miscigenação entre pessoas brancas e pessoas negras foi frequente, mas é possível afirmar que ele era fidalgo, ou seja, que ele era de uma família da Bahia, de origem portuguesa, de uma família que se reconhecia como nobre no Brasil e, portanto, ele era branco. É disso que se trata, ou seja, o argumento de Luiz Gama, como no Brasil a racialidade é atravessada pela classe social. E vem o terceiro e último aspecto que eu gostaria de ressaltar. Depois da raça, da classe,
a ética da memória. Nessa última frase, o Luiz Gama diz que não vai dizer qual é o nome do pai dele. E, de fato, a gente não sabe até hoje quem foi o pai de Luiz Gama, porque ele não consta na certidão de nascimento de Luiz Gama. É possível buscar pelo sobrenome de Luiz Gama, mas nem isso se conseguiu localizar ainda hoje, ou seja, quem foi esse pai. Se era uma pessoa de origem portuguesa, de uma das principais famílias da Bahia, não seria tão difícil encontrar esse pai nos documentos da época, mas isso até hoje não aconteceu. Essa carta, como vocês percebem aí no título, é de 1880. E o trecho continua dizendo o seguinte: ele foi rico e nesse tempo muito extremoso para mim. Criou-me em seus braços. Foi revolucionário em 1837, era apaixonado pela diversão da pesca e da caça, muito apreciador de bons cavalos, jogava bem as armas e muito melhor de baralho, amava as súcias e os divertimentos. Esbanjou uma boa herança, obtida de uma tia em 1836, e, reduzido à pobreza extrema, a 10 de novembro de 1840, em companhia de Luís Cândido Quintela, seu amigo inseparável e hospedeiro que vivia dos proventos de uma casa de tavolagem na cidade da Bahia, estabelecida em um sobrado de quina ao largo da praça, vendeu-me como seu escravo a bordo do Patacho Saraiva. Bom, vamos com calma antes de chegar nesse final em que Luiz Gama revela que o pai dele vendeu ele, filho, como escravo. Ele diz no começo, ele confirma a fidalguia do pai. O pai era rico. E além de rico, foi, segundo Luiz Gama, o que é contraditório com o que acontece no final desse parágrafo, foi um pai muito cuidadoso. Ele diz que foi um pai muito extremoso para mim. Pescava e caçava, entendia de cavalos, ou seja, ele era alguém muito inserido socialmente pela descrição do filho, né? E recebeu uma herança importante em 1836. Só que ele teria gastado toda essa herança, provavelmente perdeu essa herança, numa casa de tavolagem, ou seja, num jogo, numa casa de jogo, numa casa de baralhos, de apostas, etc. Tanto é assim que, segundo o próprio Luiz Gama, ele foi acompanhado do próprio dono dessa casa de tavolagem, Luís Cândido Quintela, até o porto da cidade de Salvador para vender o filho e, portanto, pagar uma dívida na casa de jogo. Ou seja, o que aconteceu aí? O pai não era exatamente branco, mas era fidalgo. Luiz Gama, eu ainda não tinha revelado para vocês, é filho de uma mulher negra, que, por motivos que também são desconhecidos, mas que são compreensíveis socialmente, não acompanhou o desenvolvimento do filho durante o final da infância e adolescência. Por que é compreensível? Porque provavelmente Luiz Gama é filho de um casal que não se casou, né? E não se casou provavelmente também por motivos raciais, né? Ou seja, o pai dele, fidalgo, filho de família rica, teve um filho com uma mulher negra e não se casou com essa mulher negra. E, no momento em que precisou pagar uma dívida, transformou o filho em escravizado. Ou seja, parece contraditório, né? O retrato que o próprio Luiz Gama faz do pai. No entanto, existe aí uma lógica que nós poderíamos pensar que é muito brasileira, perversamente brasileira, que é a de considerar as instituições ou a institucionalidade, a lei, as regras, a serviço dos interesses momentâneos. O que eu quero dizer com isso? A criança Luiz Gama não era uma pessoa escravizada, não era um escravo, Luiz Gama, mas ele tinha o fenótipo de um escravo, ou seja, o corpo negro. Numa época, na década de 40 do século XIX, 30, 40, em que a escravização já começava a entrar numa certa crise, mas ainda existia. E o pai, num dado momento, transforma o filho em escravizado, ou seja, o pai transgride a lei, porque o pai não tinha o direito de fazer isso,
pelo interesse dele próprio, pai, contra o próprio filho, para pagar uma dívida de jogo. Então Luiz Gama, aos 10 anos de idade, embarca no Patacho Saraiva, é um barco chamado Saraiva, e desembarca em São Paulo, no Porto de Santos, de onde ele caminha com as outras pessoas escravizadas que o acompanhavam, até a cidade de São Paulo, até o entorno da cidade de São Paulo, e aonde ele é vendido para uma família. E nesse processo, Luiz Gama acaba se alfabetizando sob a ajuda de um pensionista da família para a qual ele trabalhava como escravizado. E ele começa a se alfabetizar aos 17 anos de idade. De modo que, aos 18 anos de idade, ele, informado sobre os seus direitos, foge da casa onde ele tinha sido escravizado, conseguindo documentos que comprovassem que ele era um negro livre. Ou seja, ele não poderia ser escravizado porque ele nasceu livre no Brasil. Bom, e é nesse contexto que Luiz Gama, ainda com seus 20 e poucos anos de idade, escreve um livro de poesia. E é sobre esse livro que a gente vai começar a falar agora. Luiz Gama publica em 1859, percebam que é a mesma data de publicação do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que apresentei a vocês na apresentação passada. Em 1859, Luiz Gama publica um livro chamado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. A capa do livro na época está aí, na imagem, e a gente precisa entender então um pouco essa capa, né? O que são trovas? Trovas são poemas curtos, populares, rimados, basicamente isso. E burlesco é alguma coisa cômica, engraçada. Então são poemas de humor, poderia dizer assim. E Getulino, quem é? Bom, Getulino é o pseudônimo de Luiz Gama, ou seja, Luiz Gama não assina com seu próprio nome o livro, em vez disso ele inventa uma personagem poética, que ele assina como Getulino, e que tem uma referência muito erudita, porque a região de Getúlia foi uma região do norte da África, colonizada em Roma Antiga. Então, o que Luiz Gama está fazendo aqui? Ele está dialogando com a tradição clássica, que é uma tradição iluminista, poderia dizer que é uma tradição neoclássica, iluminista, própria do século XVIII, própria dos poetas da Inconfidência Mineira, do arcadismo, que também eles inventaram nomes latinos para se designar como poetas, mas o Luiz Gama faz isso negociando racialmente com essa tradição. Ou seja, ele é getulino, ele é da região de Getúlia, que foi a região africana colonizada por Roma Antiga. Então ele é um poeta clássico negro. Isso já está posto na própria capa. E um dos poemas desse livro se chama Quem Sou Eu? É um poema longo, mas eu trouxe uma parte específica do poema em que esse poeta procura desmontar um argumento que ele poderia sofrer. Quando a gente lê o livro, a gente nota que o livro tem um tom satírico, ou seja, é um livro cômico, é um livro burlesco e que faz graça criticando a sociedade, fazendo sátira social. E nesse poema Quem Sou Eu, que também é um poema satírico, o poeta procura se defender de ataques que ele poderia sofrer. Ataques, bom, a gente não... o poeta ele não revela exatamente, ele sugere que seriam ataques raciais, ataques racistas, pretensamente por causa da falta de qualidade dos poemas. Ou seja, os poemas de Luiz Gama não seriam tão bons assim, mas em vez de ele receber a leitura de que seus poemas talvez não fossem bons, ele receberia a leitura de que seus poemas não devem ser tão bons porque você é negro. É
a esse ataque que ele procura se defender nesses versos que eu vou ler agora. Ele diz assim: o que sou e como penso, aqui vai com todo o senso, posto que já veja irados muitos lorpas enfunados, vomitando maldições contra as minhas reflexões. Como tenho um vocabulário erudito, eu vou procurando resgatar essas palavras, parafraseando o texto. Então, ele basicamente aqui propõe que aquilo que ele é e pensa está muito claro nesses poemas, até porque ele já percebe que tem umas pessoas burras e orgulhosas que estão com raiva contra ele, vomitando maldições contra o que ele pensa. E ele segue dizendo: eu bem sei que sou qual grilo, de maçante e mau estilo, e que os homens poderosos desta arenga receosos hão de chamar-me tarelo, bode, negro, monge belo. Ou seja, ele como poeta é um grilo, porque é chato de escutar o grilo cantando. É maçante e é um estilo ruim. E os homens poderosos vão ter medo desse canto de grilo dele, porque é um canto chato. E vão chamar ele de tagarelo. Tarelo é o mesmo que tagarelo. Vão chamar ele de bode, negro, monge belo. E aí o que Luiz Gama faz é uma estratégia antirracista muito, muito importante de ser compreendida, porque ele se apropria de um desses motes que serviriam para atacá-lo, mas em vez de se apropriar do mote racista, negro, ele se apropria do mote bode e produz uma espécie de mágica, de torção, que vocês vão ver agora. Porque ele diz assim: porém eu que não me abalo, vou tangendo o meu badalo com repique impertinente, pondo a trote muita gente. Ou seja, ele não se abala com as ofensas que recebe, e ele aumenta ainda a voz dele, sendo impertinente, fazendo muita gente correr. Então vem a parte do bode a que me referi, dizendo: se negro sou, ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? E ele segue dizendo: bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importantes e também alguns tratantes. Aqui nesta boa terra, marram todos, tudo berra. Ou seja, a devolução discursiva do poeta diante da ofensa racista é a de se apropriar de uma dessas ofensas que ecoa racismo e considerar que os bodes são plurais, são variados. E são variados não só nas cores. Existem os cinzentos, rajados, negros, brancos. Mas se a gente for franco, como diz o poeta, a gente vai reconhecer que uns são nobres e outros não são nobres. Uns são ricos, outros são pobres. Uns são sábios e importantes, mas outros não valem nada, são tratantes. Ou seja, no mundo dos bodes, há muitos bodes diferentes. Então, ser bode não define quem você é. O que implica no raciocínio de que ser branco, ser negro na sociedade brasileira não define se você, ou não deve definir se você é rico ou pobre, se você é sábio ou tratante, se você é plebeu ou nobre. A defesa do poeta Luiz Gama é uma defesa democrática e republicana da identidade. No entanto, essa defesa não acontece em paz. Ela é uma voz impertinente, ou seja, uma voz de grilo que perturba, que chateia, que insiste, que tem ruídos. Existe, portanto, uma diferença entre a voz democrática do poeta romântico Luiz Gama e o modo como essa voz democrática é lida na literatura brasileira romântica. E é essa diferença que produz a sátira. Ou seja,
O que Luiz Gama defende não é nada mais do que defender os poetas brancos da Inconfidência Mineira do arcadismo. É a igualdade de direito entre as pessoas. Embora a gente lendo os poetas lá vá perceber que existe uma questão de considerar a manutenção da escravização. Era um debate que havia na Inconfidência Mineira. Né? Mas, sob o ponto de vista das ideias, digamos assim, na abstração das ideias, eles estão no mesmo time. Eles defendem a igualdade de direitos entre as pessoas numa sociedade democrática, liberta dos preconceitos, liberta das tiranias. Né? No entanto, pelo fato de o poeta ser negro, ele se defende de antemão racialmente da sua bandeira republicana e democrática. Ou seja, há uma defasagem, como disse, entre a voz do poeta e a literatura brasileira, digamos assim, como poderíamos chamar, e essa defasagem faz com que esse poeta reconheça que a sua voz justa, a sua voz que procura justiça, é, na verdade, uma voz impertinente, é uma voz que perturba. E aí está, então, um retrato de uma poesia do romantismo brasileiro que racializou a voz numa sociedade escravocrata, racialmente escravocrata, e que anuncia, né, essa poesia anuncia a trajetória de um dos intelectuais mais importantes do Brasil, da história do Brasil, que foi Luiz Gama, pois ele, posteriormente à poesia, ou seja, depois de publicar esse livro de poesia, ele se torna cada vez mais um notório, famoso, em São Paulo e no Brasil como um todo, advogado que libertou da escravização pessoas negras que estavam escravizadas contra a legislação brasileira da época, antes da abolição da escravatura em 1888, que Luiz Gama não chegou a ver porque ele faleceu em 1882. Diante disso, gostaria de terminar com uma referência outra à vida de Luiz Gama, que é uma referência à mãe de Luiz Gama. É uma figura histórica, mas de difícil estabelecimento de documentos, que foi Luísa Marim. Né? Luiz Gama fala sobre ela com muita admiração, mas não se sabe muito sobre a vida de Luísa Marim. Mas, ao mesmo tempo, o pouco que se sabe sugere que Luísa Marim tenha sido, se ela de fato existiu dessa maneira, né, uma mulher negra, livre, baiana, uma africana, que viveu na Bahia, né, e que liderou uma revolta de escravizados que foi, ou que teria sido, líder na revolta dos malês. Então, na década de 1980, portanto há cerca de 40 anos, a poeta Miriam Alves, uma poeta que é viva, que segue produzindo e escrevendo, faz um poema em homenagem à mãe de Luiz Gama, chamado Marim Amanhã. E ela diz assim: ouve-se nos cantos a conspiração, vozes baixas sussurram frases precisas, escorre nos becos a lâmina das adagas. Multidão tropeça nas pedras, revolta, a revoada de pássaros. Sussurro, sussurro. É amanhã, Marim falou, é amanhã. A cidade toda se prepara. Malês, bantus, jejes, nagôs, vestes coloridas resguardam esperanças e aguardam a luta. Arma-se a grande derrubada branca. A luta é tramada na língua dos orixás. É amanhã, sussurram. Malês, jejes, bantus, nagôs. É amanhã, Luísa Marim falou. Tem muita beleza nesse poema, mas eu gostaria de destacar uma delas, que é essa torção na pronúncia da palavra amanhã, que vai se tornando amanhã, e ao se tornar amanhã se aproxima do próprio sobrenome de Luísa Marim,
porque a palavra amanhã é produzida com as mesmas letras do sobrenome de Luísa, Marim, só que apenas trocadas de lugar. E mais exatamente, para formar amanhã, eu preciso do A final de Luísa. Portanto, Luísa é a mãe de Luís. Luís, amanhã. Luís, amanhã. Luísa, que foi a mãe de Luís, é Luís Gama amanhã? É uma pergunta que me parece que esse poema coloca e cuja resposta, quem pode responder, não somos nós hoje, mas são as nossas vidas, a partir dessas memórias que a literatura nos traz a respeito da autoria e da imaginação das pessoas negras num país que se organizou e se organiza racialmente sob a bandeira do preconceito racial contra as pessoas negras. Bom, foi essa a nossa apresentação de hoje. Espero, como sempre, que estejam aproveitando e também, novamente, me coloco aberto ao retorno de vocês sobre como estão recebendo essas apresentações online que tenho proposto a vocês e desejo continuar fazendo nesse formato durante esse nosso ano letivo. Grande abraço a todos e até semana que vem.